tudo bem? Mais um Pod Farma Podcast para vocês. Hoje com um episódio totalmente diferente de tudo, né, Cris? Sim, gente, um tema inédito que a gente vem tentando trazer já faz tempo aqui pra vocês e muito importante, né? Com certeza, Cris. Novembro tá aí, não é só novembro que a gente tem que se atentar. A gente fez um episódio maravilhoso aqui do Outubro Rosa, né? Ficou muito bom, muito esclarecedor. E a gente vai trazer também em novembro, né, Cris? Sim, Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata, para alertar todos os homens da importância de procurar o médico, de fazer o exame. Então aqui a gente tá para esclarecer todas as dúvidas de vocês, quando tem que ir, a partir de que idade, tudo. E quebrar todo tabu também, né, Cris? Porque hoje eu acho que já diminuiu muito, né? Mas antes os homens tinham muito receio ainda de fazer o exame, né? Então hoje já mudou as formas de fazer e tudo mais, né, Cris? Sim, e o doutor tá aqui para esclarecer tudo. Vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores: Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas, entrega grátis em toda a cidade, e a loja da Vista Grande faz entrega em Gaspar Lopes. Então, se você é de Gaspar Lopes, só manda mensagem para eles, 3470-0376. Isso mesmo, que tem entrega grátis para vocês 3 vezes ao dia. Então, só manda mensagem que a gente atende aí também. Lembrando que ao lado do fórum é 24 horas. Então, qualquer horário da madrugada, você pode chegar lá que você vai ser atendido, como durante o dia, a madrugada toda, viu? Sim. Pode ir. Personalize, que eu fui lá já hoje, gente. Nossa, ó, fui lá, mandei fazer o da Cris, né? Do aniversário da Cris, já emendei, já fiz dos professores, e eles atendem a gente com, assim, ó, uma rapidez, uma agilidade. Sempre que a gente precisa de brindes, de alguma coisa pra empresa, crachás, camisetas, personalização de canecas, tudo eles salvam a gente com agilidade, profissionalismo e o principal, qualidade nos produtos. Entrega na sua casa e tem uma gama de produtos maravilhosos que atende a gente e com certeza vai atender vocês também. Sim, e se você tem aquele dia corrido, não consegue sair de casa, é só mandar um WhatsApp para eles, gente. Eles montam, te mandam, você aprovando, eles já põem para fazer ali, entrega até pra vocês. Sim, com muita agilidade. A gente pode falar isso que a gente sempre esquece, né? A gente manda, me fala, pelo amor de Deus, me salva que eu esqueci de novo, até pra hoje. É muito correria do dia a dia. Então, a minha memória é ótima. Eu só mando oi, é urgente de novo. Oi, sou eu de novo, é urgente. É isso aí, gente. A Mauri Contabilidades. Gente, contabilidade não é só na hora do leão, viu? É durante todo o ano, na entrada de nota fiscal, precificação. Se sua loja tem Polícia Federal, por exemplo, a gente tem, né? Polícia Federal, que é controlado alguns produtos da manipulação, tem várias lojas que também tem que ter uma autorização da Polícia Federal. Gente, eles fazem toda essa parte de trâmite, que é difícil, que o site é difícil, então tem que ser extremamente correto, que quem quer ter problema, né? Com certeza, ninguém quer, ainda mais a Polícia Federal, Nossa Senhora, eles dão suporte... Bem que o nosso tá tudo certinho. Graças a Deus. Eles dão suporte em tudo. Entrada, como que faz, como mexe no site, como funciona para o seu tipo de empresa. Então, esclarece todas as dúvidas. Você não precisa passar perrengue, gente. A Mauri Contabilidades resolve tudo para vocês. Com certeza. E a Metalab, né, Cris, que tá com a gente aí, complementando. Tem um leque imenso de produtos, Falando nisso, a gente esqueceu de mandar pra doutora... que era? Eu vou ter que assistir o episódio. Da lactose. Isso. Sim. Gente, intolerância à lactose. Hoje a gente não colocou na mesa. Vamos mandar pra doutora que a gente esqueceu, a doutora Milena. Vou mandar o seu remédio pra intolerância à lactose. Tá? E tem produtos pra tudo. Eu sou apaixonada nas pastilhas, gente. Nem me fala. Pra quem tem muita dor de garganta, perde a voz, ela é maravilhosa. Aceita, doutora? Aceito, sim. E tem vários sabores. Vou ter ela de mel e cravo, mel e canela, mel e gengibre. A de mel e gengibre é muito boa também. Não sei se é porque eu amo gengibre, mas a gente indica bastante e tem uma venda muito boa. Então, se você é dono de farmácia e não possui os produtos da Metalab no seu leque de produtos, gente, adquira. Entre em contato. A gente tem um contato até dos fornecedores, né? Sim, é só mandar lá, oi, eu preciso Manda um oi pra gente que a gente passa o contato pra vocês, porque são produtos de qualidade que vão adicionar no seu mix de produtos e ajudar no seu dia a dia. E hoje, falando num tema que é saúde, né, Cris? Sim. A alimentação é super importante. E hoje está com a gente a Divina Lancheira. Tamires enviou pra gente. Suquinho de laranja natural, isso é maravilhoso. Aqui, suquinho de laranja. Ela mandou as marmitinhas. Que, deixa eu alcançar uma. Você pode pedir individual e também o combinho, né, Cris? Sim.
Vai pra semana toda, tem diferentes tipos de degustação. E tem o cardápio dela e tem, se você faz o acompanhamento com algum nutricionista e você tem a sua dieta... Ela monta de acordo com a sua dieta também. Então, não tem desculpa, não vou nem falar dieta, pra ter uma alimentação saudável. Sim, porque, assim, alimentação é tudo, né, Cris? Sim. A gente come errado, eu sei que o dia é muito corrido, às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo de fazer marmitinha. Como mesmo a nutricionista... Esqueci, me fugiu o nome dela. Renata. A Renata Barreto falou aqui, né? Vamos fazer a marmitinha. Às vezes você fala assim, tá muito corrido, não consigo. Divino Lancheira resolve o seu problema. Pega essa marmitinha, deixa no congelador, é só pôr no micro-ondas, esquentar. Tá prontinho para você fazer a sua refeição tranquilamente. Sim. E não é só marmitinhas, né, Cris? Sim, tem uma gama. Tem sucos, tem lanche natural, tem várias opções para vocês. E tem também sobremesas, tá, pessoal? E tem lanchinho, tem mini pizza, tem... Entra no Instagram dela e dá uma olhadinha que vocês vão apaixonar. Sim. E vamos para o nosso convidado? Sim. A gente já adiantou aqui, o tema hoje é Novembro Azul. Estamos com um urologista. Flávio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. Obrigado, Cris. Obrigado, TT. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aí de falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Sim. E o que te levou para a área de medicina, especificamente para a urologia? Medicina, eu não sei falar uma coisa específica, o que me levou. Eu sei que desde novo eu já queria, né? Desde meio ali do ensino fundamental e ensino médio, já comecei a falar disso. Não tem parentes médicos, parentes próximos, não tem ninguém na minha família, mas já tinha esse interesse e acabei fazendo mesmo. A urologia, foi engraçado que antes de fazer urologia, todo mundo tem que fazer cirurgia geral. Então eu formei, fiz a residência de cirurgia geral. E enquanto eu estava fazendo residência de cirurgia geral, eu entrei com uma coisa certa. A urologia é das poucas que eu não faria. Falei assim, não quero muito urologia, não tenho muito interesse por plástica. Eu tinha muito interesse por cirurgia oncológica. São cirurgias de grande porte, alguns tratamentos que eu gosto de fazer, né, assim, gosto de me envolver nessa área. E aí, enquanto eu estava fazendo a residência de cirurgia geral, eu fiz no Instituto Luxemburgo, que é do Hospital Luxemburgo e o Hospital Mário Pena, em Belo Horizonte, que é um hospital muito voltado para o câncer. Então, lá dentro eu tive contato com a urologia, porque a urologia é uma área cirúrgica e tem uma parte oncológica muito importante. E aí lá dentro eu comecei a ver as cirurgias, os tratamentos, comecei a conhecer mesmo a urologia. Porque mesmo já médico, mesmo já formado, eu ainda não tinha uma vivência do que era o dia a dia do urologista. E tinha os mesmos preconceitos que a população tem do urologista, né? E aí eu fui percebendo que não era necessariamente aquilo. Fui me interessando pelos tratamentos oncológicos, em especial, né, assim, tratamento de câncer de rim, câncer de próstata, principalmente. E aí resolvi fazer. Então, e aí, depois disso, eu fiz então a residência no Hospital das Clínicas. Tudo lá em Belo Horizonte, sou de Belo Horizonte, família toda. E aí fiz, e aí fiquei. Então tem hoje 6 anos e meio, eu acho, 7 anos, que eu terminei a residência de urologia. E tô gostando. Mas foi cair de paraquedas na urologia. E você é de BH, perdão. O que te fez vir para Alfenas? É o que eu ia perguntar, Cris. Eu tava recém-formado na residência de urologia. E aí através de colegas, tive contato com um urologista daqui da cidade, Dr. Hugo, que falou que tinha um espaço, achava que tinha um espaço para poder trabalhar mais os colegas aqui, que estava precisando de colegas. E aí, o contato foi através de uma enfermeira que trabalhou em Belo Horizonte. Os colegas que receberam esse primeiro contato não tinham como fazer, porque já estavam consolidados, já há muitos anos de carreira em Belo Horizonte. Me passaram e falaram assim, você tem interesse? Eu já tinha pensado em morar no interior por causa de questão de qualidade de vida. Falei assim, deixa eu ver. Aí vim pra cá, gostei da cidade, comecei a trabalhar. Aí, algum tempo depois, minha esposa veio e estamos aqui desde 2018. Então, estamos morando aqui já tem 6 anos. É diferente de BH, né? Muito diferente. Que é a calmaria, BH, aquela agitação, trânsito. E aí, Alfenas é acolhedora, né? Quem passa por aqui o problema é ir embora, né? Pois é. Eu sou de Belo Horizonte, minha família toda é de lá. Meus amigos mais antigos são de Belo Horizonte ainda, muitos ainda moram lá. A família da minha esposa toda é de Belo Horizonte também. Nossa, então a gente ainda tem muito vínculo. Sim. A gente ainda vai com uma certa frequência para visitar a família, meus pais, meus sogros. Mas quanto mais tempo eu fico aqui, mais eu tenho dificuldade de ir em Belo Horizonte. Porque eu vou lá em Belo Horizonte, eu pego o trânsito durante a semana e falo assim, não, gente, não é possível. Como é que eu morei aqui tanto tempo? Que eu vou deslocar da minha casa pro meu trabalho, o tempo que eu vou gastar lá em Alfenas, eu gasto 10 aqui minutinhos. Aqui tudo você atravessa a cidade em 15 minutos.
a qualidade de vida que eu tenho hoje aqui não vale a pena pensar em trocar. E na verdade, como profissional autônomo, quanto mais tempo você fica, mais você vai fincando o pé mesmo. Sim. Então, vai sendo mais difícil de mudar. Então, eu vim com o objetivo de não voltar mesmo. A ideia sempre foi essa. E quanto mais fico, hoje não tem chance nenhuma. Cidade, né? Sim. Doutor, e a gente está entrando no Novembro Azul, mês de conscientização do câncer de próstata. Qual que é a incidência do câncer de próstata no Brasil hoje? Cerca de 70 mil casos por ano. Mais ou menos um diagnóstico a cada 8 minutos. Nossa Senhora! Meu Deus. Muito mais do que a gente pensa, então. Isso pensando no Brasil todo, né? A população brasileira toda. É mais ou menos um homem a cada 7 vai ter câncer de próstata. Então pensa num grupo de uma sala de escola, né? Assim, claro que vão ter os mais velhos, mas vão ter vários ali que vão ter. Então, 1 a cada 7 é muita coisa. Muita. É uma incidência muito alta. O tumor de próstata, todas as estatísticas colocam, sempre que vocês forem ver, vai estar lá entre parênteses, excetuando os de pele não melanoma. Porque sempre que fala assim, o tumor de próstata é o mais frequente. Depois que você não considera os de pele. Porque os de pele são muito mais frequentes. Então, tumores pequenos de pele, que em geral são muito mais leves, inclusive, do tratamento, eles são muito mais frequentes. Mas tirando os de pele, que toda estatística tira, o de próstata é disparado mais frequente no homem. Meu Deus. Quando você pega a estatística, é próstata, aí depois tem 4 abaixo. Se você somar os outros 4, não dá a quantidade que tem de próstata. Meu Deus. Então ele é muito mais frequente que os outros mesmo. Né, assim, mais de 70 mil casos por ano no Brasil. É muita coisa. E é um tumor que faz uma diferença muito grande como que você faz o diagnóstico. Se você faz o diagnóstico num momento inicial, faz muita diferença de você fazer ele num estágio mais tardio. O tipo de tratamento e como que esse paciente vive muda muito. Então, por isso que tem essas campanhas mesmo, né? Assim, as campanhas, acho que elas são muito importantes. A campanha Novembro Azul, não é só no Brasil que tem essas campanhas, né? Isso tem no mundo todo. Sim. E elas, do Novembro Azul especificamente, nem sei se é em novembro que é feito, mas começou na Austrália e eles começaram a difundir isso com uma ideia de conscientizar a população sobre a ideia do rastreamento. Porque rastreamento é fazer os exames em quem não está sentindo nada. É você pegar um homem que não está sentindo absolutamente nada e fazer exame nele para tentar procurar alguma doença nele. De próstata especificamente. A gente já faz isso de muitas outras doenças. Então, quando vai fazer uma consulta de rotina e o médico pede uma glicemia, uma glicose para poder ver se a pessoa tem diabetes, é um rastreamento. A pessoa não está sentindo nada, às vezes, está lá numa consulta de rotina, aí faz um exame de colesterol, faz um exame de glicose, um exame, às vezes, da tireoide. Esse tipo de rastreamento de doenças mais comuns, mais simples, já é feito há muito tempo, de muitas outras doenças. Quando é só um exame de sangue, todo mundo adora fazer. Você vai no médico, tem um problema que está acontecendo recente, mas tem muita gente que acha que quanto mais exame o médico pede, melhor ele é. Hoje em dia é quase que o contrário isso, mas... Aí vai e pede aquele tanto de exame, a pessoa adora. Mas na hora que é uma coisa mais invasiva, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas as campanhas de rastreamento elas são importantes para algumas doenças específicas. Aí na hora que você pensa, uma doença que é tão prevalente, é tão frequente assim, tem tanta gente vai ter. E você muda completamente o prognóstico, você muda completamente a evolução da doença. Se você descobrir antes... tem indício para a gente poder fazer esse rastreamento. Então, vale a pena você pegar esse homem que não está sentindo nada e tentar fazer exame nele. Porque você pode mudar completamente a evolução da vida dele mesmo. Assim, o futuro de como que vai ser caso ele venha a ter um tumor. E qual seria assim, o fator de risco para desenvolver isso, doutor? O câncer de próstata tem 3 fatores de risco mais importantes. O primeiro é a idade, que não tem como ir contra. Não tem como mudar, ela vai passar, não tem como mudar nada disso. O segundo é histórico familiar. Principalmente se o histórico mais próximo. Então, se pai ou irmãos tiveram câncer de próstata, aumenta muito a chance daquele homem ter. Ainda mais importante se forem muitos. Hoje a gente já sabe de algumas síndromes genéticas que, às vezes, todos os homens da família acabam tendo câncer de próstata. Não é tão frequente isso, mas pode acontecer. Quando o histórico é muito distante, um tio só, tem 10 tios homens e um tio teve. É um pouco menos importante, a gente leva um pouco em consideração, mas é menos importante do que quando é o pai. Quanto mais perto, então, a proximidade da família, né? O segundo fator de risco é esse. O terceiro fator de risco, eu falei 3, mas na verdade tem uma outra coisa. O terceiro fator de risco é a obesidade. E o quarto fator de risco é a raça negra. O paciente de raça negra tem uma tendência de ter doença mais grave e
mais chance de ter a doença. Então, é um fator de risco importante para a gente poder considerar. Estaria ligado à etnia, à A genética? É alguma coisa genética, mas não se sabe o quê. Qual alteração, talvez, genética que predispõe a ter mais doença e doença um pouco mais grave? Não sabe. Tem muitos estudos tentando descobrir, mas não sabe exatamente qual alteração que tem que pode estar relacionada. Mas tem, sim, essa chance maior. Tem algum exame genético que pode fazer? A gente teve com um episódio anterior com a doutora Milena falando sobre o câncer de mama, e ela falou que tem um rastreamento genético com algumas alterações que pode indicar se você tem a possibilidade de ter o câncer de mama ou não. Pro câncer de próstata, esse exame é possível? Existe? Vai chegar um dia que a gente vai ter isso. Hoje ainda não. Por quê? A gente não sabe todos os genes que estão relacionados a câncer de próstata. E a gente ainda não tem hoje porque o câncer de mama ele é mais bem estudado em relação a isso, porque tem 2 genes, que é o BRCA1 e o 2, tem muitos outros hoje. Mas o mais conhecido, porque ele é mais prevalente, a mutação dele, é do BRCA1 e 2. Essa mutação está muito associada a câncer de mama. Entendi. Um câncer, certamente a Milena, excelente profissional, eu gosto muito dela, inclusive, que ela certamente falou muito melhor disso. Mas um caso que ficou famoso foi da Angelina Jolie, que fez os exames de sangue, tinha histórico na família, fez o exame de sangue, descobriu que tinha uma chance maior de 90% e fez uma mastectomia profilática. Ela tirou a mama antes de ter o risco de ter câncer. Sim. Isso ficou muito famoso na época, porque já estava começando a ser feito, mas na hora que aparece uma atriz, isso no Brasil ainda era menos difundido, porque os exames genéticos são caros, ainda não são tão fáceis de ser feitos. Mas na mama, você tem exames que te falam de uma chance de 90% de ter câncer. 90% é muito, vale a pena você tentar intervir. Na próstata, a gente não tem isso. O BRCA, o mesmo gene da mama, tem relação na próstata. É o principal gene relacionado, a principal mutação de câncer de próstata hoje é também do BRCA. Tem vários outros que estão sendo estudados, então hoje em dia, quando a gente faz esse perfil genético, que ele já existe, já é possível ser feito. A gente faz se tem 20 genes que às vezes são avaliados. Qual que é o problema? Ele não dá uma informação tão alta. Então, assim, a gente não sabe ainda essa informação. Você vai fazer esse exame e você tem 20%, 15% de chance de ter o câncer. Então, esse exame ele não é indicado no mesmo cenário do câncer de mama. Entendi. No cenário do câncer de mama, a mulher está lá fazendo mamografia todo ano e, de repente, ela tem um histórico familiar muito forte. É possível, a mesma coisa que eu falei lá da próstata. Tem 2 tias e a mãe dela, ou a mãe e uma irmã já tiveram câncer de mama. É muito provável que tenha alguma alteração genética. Aí, vale a pena passar com um oncologista, com um mastologista, com um geneticista, às vezes, para discutir essa possibilidade de fazer o exame. Por que discutir a possibilidade? Porque se você fazer um exame e ele vier positivo, você já tem que ter pensado antes o que você vai fazer com isso. Se é uma pessoa que fala assim, eu nunca faria uma mastectomia sem ter tido câncer, então não tem por que você fazer esse exame genético. Isso vai trazer mais dor de cabeça. A pessoa vai ficar sonhando todo dia que dia vai vir uma doença. Psicológico. Se é assim, eu talvez faria sim essa mastectomia. Aí talvez valha nesse cenário específico dessa mulher com histórico familiar muito positivo. No câncer de próstata, a gente não tem essa informação ainda. Não tem estudo, não tem associações genéticas tão fortes assim. Essa alteração, esse paciente vai ter câncer com certeza. Ainda não descobrimos um gene que seja assim. E um outro problema é que o tratamento principal do câncer de próstata ele é mais invasivo e ele é mais mórbido em algumas situações do que o tratamento do câncer de mama. O câncer de mama tem uma sequela importante para aquela mulher que tem que fazer a mastectomia. A maioria das mulheres não tem que fazer mastectomia, principalmente isso que eu ia falar. A maioria das mulheres que fazem a mastectomia não tem mais a função de amamentação, porque a maioria faz isso já depois da faixa etária que vai ter filhos. Então tem uma questão psicológica muito importante. No caso do homem, além da questão psicológica, que pode acontecer também, tem 2 repercussões, vale a pena a gente falar disso, né, sobre tratamento, funcionais que podem acontecer. O paciente pode ter sequelas da cirurgia baseado num risco que era teórico. E que a gente não tem um exame que é 90%. Então, assim, tem 15% de chance de ter câncer. Aí você faz uma cirurgia e fica com uma sequela para o resto da vida, sendo que tinha 85% de chance de nunca ter nada na vida. Então, a gente ainda não tem esse exame. Mas ele existe e ele, às vezes, é indicado quando tem doenças muito agressivas em pacientes muito jovens, muitos pacientes na família. Às vezes, vale a pena fazer
para ter uma noção um pouco melhor do que está se lidando ali, porque isso pode mudar um pouquinho o que vai ser feito com as outras pessoas e com aquele próprio paciente, o quão agressivo vai ser o tratamento. Sim. Mas é uma coisa ainda na próstata muito inicial. Estou falando muito da mama, porque a mama já é mais difundido isso. Na próstata ainda não é tão utilizado, não. Ô, doutor, voltando um pouco para o pessoal de casa entender o que é a próstata, onde ela está localizada, qual que é o exame que é feito para detectar se tem alguma alteração ou não. Próstata, quer falar uma coisa? Só acrescentando a pergunta da Cris, antes era feito só pelo toque, hoje continua sendo? Vamos lá. Vou falar primeiro onde que ela fica, vou responder isso que eu vou chegar no porquê que faz o toque. A próstata é uma glândula que produz parte do líquido do sêmen. Então ela tem essa função basicamente reprodutiva. Então sem a próstata, esse homem não consegue engravidar tendo relação sexual. Porque não vai sair líquido, porque o líquido é produzido por ela. Então, é basicamente isso que é a função... É uma função importante na fertilidade. Ela participa também do controle da urina um pouco. Ela tem um pouquinho por causa da estrutura dela e de onde ela fica. Porque ela fica totalmente em volta do canal da urina. Então, a uretra, que vai sair no homem lá na ponta do pênis, a uretra está assim, a próstata envolve completamente ela. Com a idade, todos os homens vão ter uma próstata que vai aumentar. Quanto que ela vai aumentar, varia. Mas se a gente chegasse em 100 anos de idade, todos os homens chegassem em 100 anos, todo mundo ia ter a próstata aumentada. Como ela fica em volta do canal, na hora que ela cresce, ela aperta o canal. Então, na hora que ela aperta, fica mais difícil para urinar. A principal doença da próstata não é o câncer de próstata. A doença mais frequente é o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática, que dá basicamente dificuldade para urinar. O homem começa a ter uma dificuldade que pode ser mais grave ou mais leve. Pode ser uma dificuldade que ele não urina mais nada, porque prendeu totalmente, ou uma dificuldade leve, que consegue manejar isso com remédio. E causa dor? Dor não. Pode ter ardência para urinar em estágios mais avançados, mas a maioria das vezes dor não. Quando ele não está urinando, ele não sente nada. Mas ele pode ficar com muita vontade de urinar o tempo todo e dificuldade para urinar, não conseguir esvaziar bem a bexiga. Aumentar a frequência também é um sinal? Pode, porque se essa próstata fecha o canal, ela não deixa a urina sair direito. O paciente fica fazendo força para sair, mas às vezes não sai tudo. Ele tenta urinar e ele vai urinar e tá com ela lá cheia. Tem lá 300 ml na bexiga. Aí urina e sobra 150, sobrou metade ali dentro. Ela vai ficando de pouquinho em pouquinho. Ele daqui a pouco tá com vontade de novo de urinar. Ao invés de conseguir ficar muitas horas de novo sem urinar, ele daqui a pouquinho tá querendo de novo. Entendi. Mas então, boa aumento de micção já seria um indício para procurar um urologista? Sim, mas a maioria das coisas não é próstata. Tem várias outras coisas que podem acontecer no funcionamento da bexiga, que inclusive acontecem na mulher. Mulher não tem próstata. Mas a bexiga pode ter outras alterações que faz urinar mais vezes. Então, o diagnóstico, a maioria das vezes quem faz isso é o urologista mesmo, que é quem faz o tratamento do trato urinário como um todo. Mas nem sempre é próstata, mas pode ser que seja. Entendi. Tá? A próstata ela começa a crescer, ela cresce a partir dos 30, 40 anos, mas a maioria dos homens começa a ter sintoma depois dos 50, 60. Depois dos 40, alguns poucos, a maioria depois dos 50, 60 anos, começa a ter alguma dificuldade para urinar. Não porque ela seja o principal da micção, mas porque ela está em volta do canal. É só porque é onde ela fica. A função dela é da reprodução, que eu comentei. A próstata, atrás dela, fica o reto, que é do intestino. Fica muito perto. Então, a gente consegue, com o exame de toque, palpar toda a superfície da próstata. Então, você consegue perceber a superfície externa, a superfície posterior da próstata. Então, se tem algum caroço crescendo, algum nódulo, se tem alguma mudança de tamanho, de consistência da próstata, isso é possível de ser percebido pelo toque. Então, o toque é um exame que é desconfortável, mas é muito rápido. São poucos segundos de exame que, feito de uma maneira correta, explicando bem para o paciente, ele entendendo, a maioria das vezes não é para ser doloroso, não machuca, mas é um exame sim que o homem tem algum desconforto, pode ter, e é o que leva ao tabu principalmente, né, de se fazer o exame, mas que é para poder ser um exame que não tem nenhuma repercussão significativa na vida daquele homem, que consegue perceber a superfície da próstata. E por que é importante perceber essa superfície? A hiperplasia de próstata, que eu já falei, que é a coisa mais frequente, a próstata cresce toda, cresce inteira em conjunto. Então, na hora que ela cresce, ela aperta o canal, esse homem tem dificuldade para urinar. Aí, na hora que ele não está conseguindo urinar, ele procura algum atendimento. O câncer de próstata, ele é menos frequente do que a hiperplasia, mas é o câncer mais importante do homem.
quando ele cresce, no início, assim, durante muitos anos, aquele homem que tem câncer de próstata, durante muito tempo e não fez nada. Por muito tempo ele cresce na maioria das vezes, na parte posterior da próstata. Como está só na parte posterior, não encosta no canal da urina. O canal da urina continua igual, aquele homem não tem dificuldade para urinar. É por isso que o câncer não dá sintoma. Porque onde ele cresce, não encosta no canal da urina. Então, não sangra, não tem dor, porque não estimula nenhum nervo ali na região, e não dá dificuldade para urinar. Aquele homem até pode ter uma hiperplasia junto de um câncer, pode acontecer, mas se ele não tem hiperplasia, ele não sente dificuldade. No exame de toque, às vezes a gente consegue palpar esse nódulo que cresce na parte posterior. Então, a parte onde ele mais aparece é a parte que fica mais fácil de fazer exame físico. Por isso que se começou a fazer exame físico. Entendi. Tem junto o exame de sangue. O exame de sangue, que é o PSA, é uma proteína que a próstata produz, é produzida por toda a próstata. Então, de qualquer homem. Um homem que não tem crescimento da próstata ou um homem que tem câncer de próstata. Câncer, qualquer câncer, é um tumor, é um crescimento de células, então começa a aparecer um nódulo ali, que são células do próprio corpo, daquele próprio órgão, mas que começa a crescer desordenadamente. Então, qualquer câncer é basicamente isso. A diferença do câncer, que é um tumor maligno, para um tumor benigno, é que, além de crescer muito naquela região, ele pode dar metástase, então ele espalha pelo corpo. E aí isso muda totalmente o que a gente vai fazer. Se você tem um tumor benigno que cresce só na próstata, que é a hiperplasia prostática, tem nódulos que vão crescendo ali dentro. Você trata esses nódulos, você resolve só ali. O problema do câncer é que você tem mais dificuldade de controlar esse crescimento e, além disso, pode espalhar para o resto do corpo. Então, quanto antes procurar o urologista e detectar uma possível, melhor, né? Exatamente. Quanto antes, porque quando Se tardio pega no início. é pior. E aí, o PSA, só para poder, porque eu falei isso para poder voltar no PSA. O PSA, que é o exame de sangue, pode aparecer em qualquer um deles. Mas, quando o PSA começa a subir muito, isso não é tão normal de ser na hiperplasia, na doença benigna. Então, o PSA ajuda a gente a diferenciar que paciente que parece ter só hiperplasia e que paciente parece ter câncer. Então, o PSA, se a gente fizer só PSA, ou se fizer só toque, é pior do que fazer os dois juntos. Então, te respondendo, você perguntou aquela hora se ainda é feito só toque, como é que funciona? O rastreamento ainda é feito com toque e PSA. São os dois principais exames. Sim. É o que a gente tem melhor eficácia e melhor facilidade de fazer esse diagnóstico. Tanto de outras coisas já apareceram para poder tentar substituir. Já tentaram melhorar o exame de PSA. Tem algumas mudanças no exame de PSA para tentar pegar só as moléculas que são relacionadas ao câncer mesmo. Existe as PSA, que tem várias partículas do PSA. Ele pode ser feito, mas ele, em geral, é usado para paciente que já tem câncer ou que está fazendo essa avaliação do câncer. Não é para a população geral. Porque ele não é tão bom assim quando você pega a população geral. Uma outra coisa que começou a ser feita foi ressonância. A ressonância multiparamétrica da próstata é um exame que consegue enxergar se tem nódulos na próstata ou não. Nódulos que pareçam câncer. O objetivo dela é tentar identificar esses nódulos. Fazer ressonância sem ter os outros exames, então aquele homem vai lá e faz ressonância todo ano, ao invés de fazer PSA, exame de toque. Primeiro, é difícil o custo disso, então mesmo que a pessoa tenha dinheiro, é difícil porque é um exame caro. Plano de saúde nenhum vai conseguir custear isso para ninguém, SUS muito menos. Então, lugar nenhum no mundo faria isso por questão do custo, em qualquer país. Porque é um exame que seria muito caro para fazer um rastreamento em todos os homens, todos os anos. Sim. Fora isso, ele é um exame que ainda a gente não tem embasamento para poder mostrar. Se fizer só ressonância, dá para tirar completamente os outros exames. Então, nada substituiu ainda. Uns 2 anos atrás, saiu uma notícia na internet de um exame que está sendo desenvolvido na Europa, acho que na Inglaterra, se não me engano, que a promessa dele é ser muito melhor do que o PSA e ser simples de fazer e barato, para tentar substituir, tentar ter alguma coisa. Então, claro, com certeza, em algum momento isso vai aparecer, mas ainda não apareceu. Então, ainda hoje é feito o exame de toque e exame de sangue. A partir de que idade é recomendado o homem procurar um urologista para fazer o exame de toque? O rastreamento, então, começar a fazer esses exames, toque e sangue, para poder tentar procurar o câncer, tentar descobrir esse câncer cedo, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é a partir dos 50 anos ou 45 quando você tem algum fator de risco. Aqueles que eu falei.
raça negra, obesidade e histórico familiar positivo. Essas 3 coisas são... Se tem alguma dessas coisas, a gente começa mais cedo. Tem alguns exames que mostram que você ter um exame basal mais cedo faz diferença. Então, ter uma primeira avaliação aos 40 anos pode ajudar, mesmo que seja só do PSA, pode ajudar nessa decisão de quando que você vai fazer esse rastreamento. Vai ser mesmo 45, mesmo com 50, vai precisar adiantar. E o urologista faz outras coisas também, né? Assim, então, é interessante que esse homem procure, mesmo que seja só por uma orientação. Muitos homens, às vezes, me procuram... Assim como a mulher faz uma de rotina, o homem também deveria fazer. Às vezes tem homens que me procuram com 35 anos, fala assim, doutor, estou preocupado, vou fazer 40 anos, ou 38 anos, vou fazer 40 anos daqui uns 2 anos, eu já tenho que começar mesmo com 40, a recomendação já foi de 40 anos, então muitos homens ainda têm isso na cabeça de que 40 anos todo mundo começa. Muitas vezes eu peço um exame de sangue, às vezes não, às vezes só converso com ele, o paciente não tem nenhum fator de risco, não tem ninguém na família. É importante primeiro a avaliação e para ter outras avaliações também, tem outras coisas que vão ser vistas no exame físico, que vão ser feitas de exame de rotina, às vezes o paciente tem uma infertilidade, está tentando engravidar, tem alguma outra coisa que pode estar relacionada ali. Então, nem sempre esse homem que vai no urologista vai receber toda a avaliação, todos os exames que são necessários. Mas a indicação de rastreamento é essa, 45 ou 50 anos. Certo. Doutora, esse aumento da próstata, ele causa disfunção erétil? Não. Não? A próstata, ela tem relação com a produção do líquido, mas ela não tem relação com a função do pênis, a função sexual de ereção. Sim. A próstata está muito perto dos nervos que passam para poder ir para o pênis. E aí isso tem repercussão quando tem cirurgia da próstata. Mas o aumento dela não necessariamente interfere. Fazendo um parênteses para poder falar disso especificamente de disfunção erétil, tem várias coisas que podem prejudicar, vários outros problemas de saúde. Então, uma diabetes muito grave, de muito tempo já, um paciente tabagista há muito tempo, que tem uma obesidade muito importante. Pode acontecer de ter alteração nos vasos do pênis. O pênis, para poder ficar ereto, entra sangue dentro dele, basicamente, e pode ter obstrução nas artérias. A artéria do coração, quando entope, a pessoa pode ter um infarto. A artéria do pênis, quando entope, essa pessoa pode ter uma dificuldade para poder ter relação sexual. A artéria do pênis ela é muito mais fina do que a artéria do coração. Se a do coração entope, a do pênis também pode acontecer. As doenças não são isoladas, então o tabagismo aumenta a chance de ter disfunção erétil do mesmo jeito que aumenta a chance de ter infarto. Sim. Na caixinha de cigarro, inclusive, cada hora aparece uma das fotos, né? Porque realmente é uma coisa só, é uma doença sistêmica só que acontece, que causa as duas coisas. Mas muitos homens têm uma disfunção erétil por questões psicológicas, por problema pessoal, tá passando por uma fase difícil, seja no trabalho, financeira, preocupação por saúde na família, alguma outra coisa que interfira, sabe? Sim, mas é reversível. Pode ser. Quando tem a questão psicológica, a maioria das vezes sim. Quando tem uma questão orgânica muito importante, nem sempre. Sim. Existe tratamento para poder melhorar a função sexual, mas não para... Por exemplo, esse paciente que eu comentei, tabagista há muitos anos, sedentário, obeso, e de repente começa a ter essas outras repercussões. Tem alguma alteração do coração, tem alguma alteração em outros órgãos, às vezes alguma alteração vascular no membro inferior, numa perna, e junto pode ter uma disfunção erétil. A gente não tem tratamento para desobstruir esses vasos, mas tem medicamentos para poder melhorar o funcionamento da parte sexual. Sim. Mas não tem nenhuma relação com a próstata. Certo. A próstata crescer ou não crescer não muda isso. Sim. Você comentou sobre a metástase. Ela está associada a um diagnóstico tardio? Sim, porque quanto mais tempo passa, maior a chance dele crescer e dele espalhar. O câncer de próstata, ele é um tumor que nos primeiros bons anos ele é lento. Então, quando ele começa, na maioria dos pacientes, ele demora alguns anos até produzir sintoma. Uma estimativa de 10 anos para o tumor iniciar e depois trazer algum sintoma ao paciente. Eu falei lá atrás que ele não dava sintoma nenhum quando inicial na parte posterior da próstata. Quando ele cresce, duas coisas podem acontecer. Ele pode crescer muito onde ele está e se tornar localmente avançado, então ele pode ocupar a próstata toda, fechando o canal e dando dificuldade para urinar pela localização, como ele pode invadir a bexiga, pode invadir o reto que está do lado, que é menos frequente, mas ele pode ter essas invasões locais. E ele pode dar metástase, pode cair uma célula de câncer dentro do vaso sanguíneo e isso ir parar, no caso do câncer da próstata, o mais frequente são linfonodos ou ossos. Pode parar numa região de um osso à distância e começar a crescer.
E aí o paciente pode começar a ter sintoma de dor óssea por causa dessa metástase crescendo dentro desse osso. E aí isso pode ter uma dor muito importante. O paciente, quando a gente faz o rastreamento, descobre um câncer inicial, quando faz logo no início, descobre um câncer inicial, esse paciente tem 90% de chance de cura. Ou seja, 90% de chance dele não morrer da doença, dele ter outros problemas de saúde e viver o restante da vida dele. Se ele faz o diagnóstico já no momento do sintoma, se ele faz o diagnóstico por causa de uma dor óssea ou de uma dor pélvica, você me perguntou no início, se tem dor, né, a próstata. Quando tem esse tumor localmente avançado, está invadindo outras estruturas, aí sim começa a doer. Antes disso, não. Então, se ele tem uma dor pélvica muito importante ou tem uma dor óssea, esse paciente já tem 90% de chance de morrer da doença. Então, ele passa de 90% de chance de cura para 90% de chance de morrer da doença. Nossa, então, você muda completamente o cenário da doença. É por isso que eu falei lá no início, vale a pena tentar fazer rastreamento, vale a pena descobrir cedo. Você descobre uma doença fácil assim, eu ia falar fácil de curar. Não é, tem que entender bem o fácil, porque ela é passiva de cura, mas com tratamentos que sim, são invasivos. Mas a gente muda para um outro tumor que tem uma chance muito grande de você não conseguir curar. Né? Sim. O tratamento sem a cirurgia, ele é tão invasivo quanto ou não? O tumor inicial, o tratamento vai depender de acordo com o estadiamento da doença, de acordo com como que está aquela doença naquele paciente especificamente. É um tumor inicial que está só na próstata pequeno. O tumor de próstata, ele tem uma particularidade que ele pode ser tão inicial no diagnóstico e tão pequeno que talvez não precise de tratar naquele momento. Talvez dê para acompanhar esse paciente. Os pacientes que têm esses tumores muito iniciais, metade deles não trata nunca na vida. A outra metade precisa de algum tratamento sim, mas às vezes consegue adiar alguns anos e fazer esse tratamento em outro momento, mais tardio. Mas a maioria dos pacientes é submetido a algum tratamento radical, porque tirando esse muito baixo risco, boa parte dos outros pacientes não tem esse risco tão baixo e precisa de algum tratamento. E a gente tem duas opções, cirurgia e radioterapia. São os únicos dois tratamentos que conseguem oferecer cura para o paciente. A taxa de cura é próxima dos dois tratamentos. Mas é muito mais comum ser feito cirurgia primeiro, por alguns motivos. Primeiro, pelas complicações que os dois tratamentos podem ter. Os dois podem ter complicações. E as sequelas da cirurgia, a gente tem tratamentos um pouco mais fáceis, as sequelas mais graves, do que as sequelas graves da radioterapia. Segundo, porque se a gente faz a cirurgia primeiro, a gente fez essa cirurgia, esse paciente vai acompanhar pro resto da vida. E no acompanhamento pode acontecer de perceber que o tumor talvez está voltando. Tem algum PSA voltou a crescer, tem algum indício de que tem tumor de novo. Se ele fez cirurgia primeiro, a gente, em geral, indica radioterapia depois. E esse paciente consegue fazer um novo tratamento ainda com o objetivo de tratar a doença. E depois fica sem tratamento. De novo, volta a só acompanhar. Quando ele começa pela radioterapia, é muito mais difícil ele voltar para a cirurgia. Então, quando ele começa pela radioterapia, geralmente ele perde um dos tratamentos. E é comum, muitos pacientes precisam de usar todos os tratamentos. Então, começa pela cirurgia, depois às vezes precisa da radioterapia, depois precisa de bloqueio hormonal, precisa de outros tratamentos junto. Então, por essa maior facilidade de sequência de tratamento quando começa com a cirurgia, que a gente indica a cirurgia para a maior parte dos pacientes. Então, ela é o tratamento mais feito. Quando faz radioterapia primeiro, é muito difícil fazer cirurgia depois, porque o tecido que foi irradiado pela radiação da radioterapia, ele fica muito difícil você conseguir tirar a próstata dali de novo. Então, em geral, a gente prefere cirurgia por esses motivos. Você comentou que essa cirurgia pode ter algumas sequelas. O que poderia acontecer? A próstata, onde ela fica, as sequelas são muito pela dificuldade de tirar onde ela está. A próstata, ela tem essa função que eu já comentei, mas ela está grudada na bexiga. Então, a bexiga, o canal da urina, ela fica em volta do canal da urina e exatamente abaixo da bexiga. Na lateral da próstata, um pouco para baixo dela, estão os músculos e a estrutura muscular do assoalho pélvico que ajuda a segurar a urina. Então, ajuda esse paciente a ficar continente. Ele conseguir levantar e ir no banheiro a hora que ele quiser, não ficar perdendo urina na roupa. E, que nem eu comentei da questão da função erétil, os nervos que vão para o pênis para poder estimular a ter ereção, passam do lado da próstata. Então, por causa da localização perto dos nervos, perto do assoalho pélvico, tirar a próstata dali, às vezes é difícil e pode prejudicar essas outras estruturas. Então, as duas principais sequelas são
incontinência urinária e disfunção erétil, que podem sim acontecer. Elas existem, as mudanças de técnica têm melhorado isso nos últimos anos, mas elas continuam existindo. Então, pacientes que fizeram qualquer uma das técnicas cirúrgicas podem acontecer de ter. A chance disso acontecer hoje em dia, a estatística é melhor do que era 20 anos atrás, mas ainda existe, são 2 sequelas que o paciente tem que entender que ele pode ter essas sequelas depois do tratamento. Mas que tem tratamentos. Então, disfunção erétil, a gente tem medicamento via oral, comprimido, medicamento injetável e, nos últimos casos, cirurgia de prótese peniana. E no caso de incontinência, a gente tem fisioterapia, que melhora muito em muitos dos casos, e tem tratamentos cirúrgicos. Então, hoje em dia existe o sling e existe o esfíncter artificial. Então, a gente tem chance de conseguir melhorar esse paciente. A gente consegue melhorar boa parte deles. Depende de conseguir fazer todos esses tratamentos. Sim. Você comentou que tem tratamento hormonal também. Seria um bloqueio de hormônios? A próstata, para ela crescer, o jeito que ela funciona, ela usa um pouco da testosterona. Então, o metabolismo da testosterona participa do metabolismo da próstata junto. Quando a gente tem um tumor de próstata que a gente não conseguiu tratar com esse tratamento radical ou que já está espalhado ao diagnóstico, então o paciente descobriu e ele já tem, por exemplo, metástase em vários pontos ósseos, vários pontos na coluna ou na pelve. Esse paciente, não adianta a gente só ir lá e tirar o tumor da próstata inicial. Eu não vou estar tratando. Se eu fizer uma cirurgia, o paciente tem várias metástases pelo corpo, e eu vou lá e tiro a próstata, eu não estou tratando a doença dele como um todo. Então, a gente precisa pensar em bloqueio hormonal, que é um tratamento que vai ser sistêmico. É remédio. É a ideia da quimioterapia, mas que na próstata é bloqueio hormonal. Então, é um pouquinho diferente o jeito de fazer, o jeito que ele funciona. Mas o bloqueio hormonal, o objetivo dele é zerar a testosterona. É deixar ela mais perto de zero possível mesmo, para tirar o estímulo de crescimento da próstata. Porque aí tira o estímulo de crescimento do tumor. Então, a gente consegue controlar o crescimento do tumor e, a maioria das vezes, regredir esses tumores, essas metástases que esse paciente tem, com um bloqueio hormonal. Quem faz o uso de testosterona, né, de forma desregrada, sem acompanhamento médico, na academia, a famosa bomba, isso pode aumentar a probabilidade de ter um câncer de próstata? A reposição de testosterona, ela tem sido feita desregrada, né? Assim, você mesmo falou, bomba de academia, com uma frequência cada vez maior. Sociedades até pelos médicas... médicos aumentou bastante, né? Sempre com protocolos, mas por uma parte estética, o uso aumentou nos últimos anos bastante. As sociedades médicas de endocrinologia, de urologia, de clínica médica, todas contraindicam o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos de performance em esporte, de performance como um todo. Todas contraindicam. É contraindicado o uso para poder perder peso. Não porque não funcione. Você vê um fisiculturista que usa muita testosterona, dá para poder ver que ele teve ganho de massa muscular e ele teve perda de massa de gordura. Não é porque não funciona, é pelos outros riscos. Então, esse uso de esteroides para fins estéticos, você pegar um homem que não tem hipogonadismo, ele não tem queda de testosterona, tem testosterona normal, e colocar a testosterona dele suprafisiológica, acima dos valores recomendados, isso é contraindicado. Sim, tem muitos médicos que fazem, apesar de ser contraindicado pelas sociedades médicas. Infelizmente. Mas, voltando no câncer de próstata, se o paciente tem hipogonadismo, então ele tem a testosterona, o normal é 300, 350. Vamos supor que ele tem uma testosterona de 100. Esse paciente tem talvez a indicação de fazer reposição hormonal. Ele tem essa testosterona de 100 e está com vários sintomas que isso pode causar. Tudo bem, ele vai fazer uma reposição hormonal para voltar a testosterona para o valor normal. Essa reposição hormonal não aumenta o risco de câncer de próstata. Certo. Não aumenta. O paciente que tem uma testosterona normal, 500, e bota ela em 2000 e fica com ela em 2000 por muito tempo, a gente não tem certeza, a gente não tem tanto dado. Por que a gente não tem certeza? Porque a gente não tem estudo. Como é contraindicado pelas sociedades, quem faz isso não tem coragem de botar no papel e fazer um estudo. E publicar um artigo e falar assim, eu peguei 1000 pacientes e repus testosterona acima do valor que devia para todos eles, eles não tiveram ou tiveram câncer de próstata. E a gente tem uma dificuldade de seguir esses pacientes e tem dificuldade de ter protocolo.
porque cada um usa de um jeito, principalmente quando usa academia, usa todo dia, usa 2 vezes por dia, usa 2 vezes por semana. As doses... Usa o que o colega indicou. As doses e o medicamento não é padronizado. Então não tem como você comparar. Então é difícil você ter estudo. Mas parece que isso pode aumentar um pouco. Mas a gente tem uma dificuldade de ter esse tipo de estudo porque não tem padrão nenhum disso, né? E como é contraindicado, a gente só tem relato de caso de coisas mais antigas. Mas uma coisa importante é no paciente que já tem avaliação ou já tem câncer de próstata. Esse paciente aí tem que ser acompanhado por um urologista. Ontem estava discutindo com a Dani, que é uma endócrina aqui muito boa, estava discutindo exatamente disso. Um paciente que já teve câncer de próstata e está com a testosterona super baixa. E aí, nós vamos repor, não vamos? Hoje em dia a gente já tem segurança em alguns casos de fazer isso, mas tem que ser individualizado. Eu falei, eu vou pedir para o paciente voltar comigo. Ela estava discutindo, eu falei, pede para ele voltar, eu te chamo no dia, a gente conversa. Preciso ver os exames dele recentes, tem um tempo que ele não vem comigo. Porque a testosterona tem sim relação com o câncer de próstata. A maioria dos pacientes que faz tratamento de câncer de próstata, eu nem peço o exame de testosterona, porque eu não vou mexer na testosterona. A maioria tem testosterona normal, e eu não vou usar remédio para poder baixar essa testosterona. Mas os pacientes que têm doença metastática, ou que a doença voltou já depois de todos os tratamentos que a gente tinha possibilidade, aí sim o tratamento de bloqueio hormonal para zerar a testosterona. E no caso dos fitoterápicos que estimulam a produção de testosterona, também seria prejudicial ou não? Mesma coisa, a gente tem um pouco de dificuldade de ter padronização de estudo, porque o fitoterápico, a maioria das vezes, são manipulações feitas por cada um por uma farmácia. Então a gente não tem uma dose exatamente igual de todos os locais fazendo a mesma dose de uso todos os dias. É a mesma ideia. Assim, o paciente que não tem avaliação de câncer de próstata, em geral, não tem esse receio. Mas é difícil a gente ter, inclusive, estudo disso. Entendi. Doutor, como que a família e os demais profissionais, né, podem estar ajudando, apoiando, né, esse paciente com câncer de próstata? O apoio para o paciente oncológico como um todo ele é muito importante. Seja pela família, por uma equipe de psicologia que está junto desse paciente. E que é muito importante ter. Eu tento recomendar para os pacientes já têm uma dificuldade no urologista, dificuldade para poder ir no psicólogo. Aí na hora que o urologista fala para ir no psicólogo, aí que ele acha que está tudo errado. Muitos preferem até esconder da própria família, né? E tem paciente que se recusa. Eu tive um paciente pouco tempo atrás. O PSA ele sobe pouco, geralmente. Com câncer de próstata ele sobe um pouco mais. Quando ele sobe muito, então assim, o PSA normal é de 2, 2,5. Às vezes ele 4, 5. Um PSA de 10 ou de 20, a chance de ser um câncer é muito alta. Esse paciente estava com um PSA de 150, se não me engano. Meu Deus. A chance de ser câncer era altíssima. Se recusou, não aceitou fazer toque de jeito nenhum. Falou assim... E eu tenho que respeitar a decisão. Eu expliquei por que eu achava que valia a pena, porque isso pode mudar qual tratamento vai ser feito. No paciente com câncer, o toque retal ele é usado inclusive no planejamento cirúrgico. Se eu acho que é uma próstata que é irressecável, que não tem como fazer cirurgia, muda a minha conduta médica. Nesse caso, um PSA de 125, muito provavelmente tem uma doença metastática já. É outra discussão, mas às vezes o paciente não aceita. E a gente tem que respeitar. Então, às vezes, parecem pacientes que não querem que a família saiba direito, não querem conversar. Eu tenho que respeitar. Eu estou ali com aquele paciente que está confiando em minhas informações e eu tenho que respeitar a decisão dele. Mas eu tenho que insistir para ele porque eu acho que vale a pena. Porque ele precisa de tudo que ele tiver, de apoio de outras pessoas, para poder passar por isso mais fácil, né? Assim, Sim. E aí o apoio da família é importante para dar suporte. Para dar suporte para o que a pessoa precise. E que pode ser um suporte, às vezes, só psicológico mesmo, que está do lado, ou pode ser um suporte de ter que levar para os lugares, de ajudar a fazer a radioterapia, de ajudar porque depois da cirurgia usa sonda por alguns dias. Então, o suporte varia muito de acordo com o que a pessoa está fazendo, né? Mas é muito importante que tenha pessoas próximas. Se não é família, às vezes algum amigo, a pessoa às vezes, né, assim, não tem ninguém muito próximo, alguém que tem confiança. E é muito interessante que seja um serviço que tem junto um serviço de psicologia. Os serviços oncológicos, muitas vezes eles têm essa equipe multidisciplinar estruturada. Santa Casa que tem. E é muito interessante que tenha isso, porque você consegue oferecer isso para o paciente. Todos vão fazer? Às vezes não. Às vezes você manda o paciente não volta, não vai no psicólogo, não entende, não adere àquele tratamento. Sim. Mas é importante sim, faz muita diferença. Quais são as chances de cura? Quando diagnosticado no início, mais de 90%.
Isso varia muito de acordo com o estadiamento que eu comentei no início. Sim. Que a gente usa para o estadiamento do câncer de próstata, a gente usa o valor do PSA no início, como que era o toque retal, o toque, se tem nódulo, se esse nódulo é só de um lado ou são dos dois lados, se é só de um lado e é metade daquele lobo ou se são o lobo todo, se é um toque que parece que já está invadindo vesícula seminal, essas informações todas o urologista consegue perceber e ele vai dar essa classificação. Então usa essa classificação, PSA e o resultado da biópsia. Porque, voltando lá no diagnóstico que a gente começou a falar, o paciente fez lá e veio um PSA mais alto ou um toque alterado. A gente tem que entender o que está acontecendo. Tem que fazer mais algum exame. Algum exame, o exame definitivo é a biópsia. Desculpa. Que vai retirar fragmentos da próstata para poder o médico patologista ver isso lá no microscópio e me contar se tem realmente um câncer de próstata e qual que é o estágio desse câncer. Ele tem algumas alterações que ele consegue perceber nas células para poder me contar se é um tumor mais ou menos agressivo. Hoje em dia, a maioria dos casos, a gente faz antes da biópsia ressonância. Ressonância que eu comentei que é um pouco difícil ainda da gente pensar num cenário de todo ano eu vou fazer ressonância. Não é tão legal. No paciente que vai fazer biópsia, é muito bom fazer. Muda, às vezes, até a biópsia que vai ser feita. Porque você, às vezes, consegue ver o nódulo e onde que ele está e mudar um pouquinho o jeito de se fazer essa biópsia. Então, a ressonância é muito usada hoje em dia. A grande maioria das vezes, a gente faz isso antes da biópsia. Sim. Para um homem, assim, que foi detectado e não deu positivo. Ele tem que retornar, tem que fazer aquela rotina, acompanhar que ela pode ser que ela venha a se desenvolver ou não? Acaba ali? Pode, porque um dos fatores de risco, primeiro que eu comentei, era a idade. Ele continua tendo, ela vai só aumentar, não tem jeito. Então, em geral, o paciente fez lá e tinha uma alteração. Acabou tendo que fazer uma biópsia, por exemplo, ou fez uma ressonância e veio normal. Em geral, daí um ano ele tem que fazer a mesma avaliação. O câncer de próstata, ele tem essa indicação de ter essa avaliação anual. Muitos lugares fazem bianual. Então, alguns lugares fazem até mais tempo. Mas uma dificuldade grande que a gente tem é do paciente se perder, porque você fala assim, não, daqui 2 anos, 3 anos, às vezes fica perdido quando isso vai ser feito. Eu tenho alguns pacientes que têm exames muito iniciais, já têm uma idade às vezes mais avançada, eu falo com o paciente, não, esse ano a gente não tem indicação, a gente fez ano passado, ano que vem a gente volta a fazer. Muitos pacientes não ficam confortáveis de não fazer. Muitos pacientes que já está fazendo a avaliação, ele fala assim, não, eu quero fazer, não deixa pedir não, pede PSA, acho que precisa fazer o exame de toque, porque ele já criou aquela cultura, ele fica com receio da doença. O paciente que não tem mais esse tabu, ele tem interesse de fazer. Então, a maioria dos pacientes que procuram um urologista tem interesse em tentar descobrir, ele está com receio de ter a doença, né? Principalmente quando já teve alguma experiência pessoal. Um pai teve, um irmão teve, um primo, um amigo próximo teve, está vivendo as sequelas ali, seja do tratamento ou da doença, aí ele fica mais interessado e mais preocupado ainda em fazer os exames, né? Sim. Homens, então fica aí o recado para vocês a partir dos 40 anos. Procurem um urologista, né, doutor? Faça prevenção, não custa nada, né? Como se diz, assim como as mulheres se tocam, os homens também têm que ter essa consciência, né, doutor? Sim. Fica aí a dica. Sim. Vamos para a caixinha de perguntas? Bora lá. Lembrando, pessoal, que a gente sempre deixa uma caixinha de pergunta um dia antes aí, para vocês estarem interagindo aqui com a gente, tirando todas as suas dúvidas. Hoje a gente fez a caixinha de pergunta, né, Cris? Sim. Bora lá ver como é que tá. O câncer de próstata é mais comum a partir de que idade? É mais comum a partir dos 40, 50 anos. A grande maioria dos pacientes é depois dos 50 mesmo. Antes dos 50 é menos comum. E quanto mais velho, mais comum, na verdade. Mas a maioria dos pacientes que a gente faz diagnóstico tem entre 55 e 65 anos. Certo. Você? Há como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? Sim. É isso que eu comentei do paciente que às vezes só vai ser acompanhado. Isso chama vigilância ativa. Quando a gente faz esses exames de estadiamento, então a gente faz exame de toque, exame de PSA, exame da biópsia e descobre que é um tumor muito inicial, pequenininho, não tem nenhum sinal de gravidade, às vezes o paciente vai fazer só vigilância ativa. Ele vai repetir biópsia, vai repetir toque, vai repetir ressonância, vai fazer todos esses exames. O nome é vigilância ativa, então tem que ser ativo nesse acompanhamento do paciente. Tem muitos exames. Sim. E às vezes ele pode sim não precisar de tratar. É um tumor que pode ser muito lento ou pode não ter crescimento. Então ele está acompanhando, o tumor não está crescendo, beleza, tudo bem. Seria um pequeno nódulo que você deixa ali. Que você deixa ali, ele não está causando problema nenhum. Às vezes o paciente vai morrer com ele, mas sem ter tido nenhuma sequela dele.
Mas parte dos pacientes isso muda. Então, eu tive um paciente esse ano que estava em vigilância ativa comigo, deve ter uns 3 meses que a gente operou agora, porque os exames mudaram. E aí a gente falou, beleza, vamos fazer. Fez o tratamento, tá bem depois da cirurgia. Então, esse acompanhamento tem que ser de perto. E é muito importante esse paciente entender bem isso, que essa vigilância ativa ele tem que estar ali perto, que pode acontecer de mudar. Vigilância ativa, tem um dado que é interessante, que os países latinos como um todo, e Brasil dentro deles, a gente tem menos taxa de vigilância ativa do que Estados Unidos e Alemanha, por exemplo. Porque o paciente tem desconforto, ele não consegue lidar. Ele fala assim, gente, eu tenho um câncer aqui, eu não vou fazer nada, eu vou deixar isso. E é muito importante, ele fica com receio. Mesmo a gente mostrando, pode nunca dar nada. E mesmo se der, nós vamos estar perto, nós vamos fazer exame a tempo. Mas mesmo assim, os pacientes têm mais dificuldade, os pacientes latinos, de aceitar. Eu já tive paciente que eu propus, ele voltou um mês depois e falou assim, doutor, não vou fazer isso não, vou fazer cirurgia, não consigo lidar com esse tumor, que eu sei que está aqui dentro, já tem um diagnóstico de câncer, já tem lá a biópsia falando de adenocarcinoma de próstata. Então isso às vezes acontece sim. Mas a gente tem exames, tem como identificar isso. Sim. Qual é a função da próstata? Função reprodutiva, basicamente, né? Produzir parte do líquido do sêmen. Pela localização dela, ela participa junto no controle da micção, no controle da urina ali também. Próximo, Gustavo. Quais os problemas mais comuns na próstata? O mais comum disparado é a hiperplasia prostática benigna, HPB, que é esse crescimento benigno que dá muitos sintomas, mas não vira câncer. Um paciente que tem HPB, a maioria deles acompanha, faz tratamentos, que pode ser com remédio, às vezes cirurgia, mas isso não vira câncer. Mas todos os homens podem ter também o câncer de próstata, que é o que a gente está falando mais aqui hoje. E existe uma terceira coisa importante, que é a prostatite, que é uma infecção geralmente por bactéria mesmo, que dá muito sintoma. Ela dá muito desconforto, mas que trata com antibiótico, com outras infecções por bactéria mesmo. Certo. Quando se detecta auto o quê? Deve ser alteração na próstata. Como fica na relação sexual? A maioria dos homens que tem alteração na próstata não tem nenhuma interação com a parte sexual. Então, homens que têm hiperplasia prostática, a função sexual não muda. Uma coisa que é comum, a hiperplasia prostática, ela é mais frequente depois dos seus 60, 70 anos de idade. Depois dos 60, 70 anos de idade, acontece também outras coisas que aumentam a chance desse homem ter disfunção erétil. Então, é comum, às vezes, o homem ter as duas coisas, mas não porque uma causou a outra. Às vezes porque ele tem fator de risco para as duas coisas mesmo. Então, isso não altera muito. A cirurgia da próstata pode, a radioterapia um pouco também, mas os tratamentos invasivos da próstata podem sim aí ter alguma relação com a disfunção erétil, que nem nós comentamos por causa da localização dos nervos. Entendi. Os medicamentos usados são agressivos? Os medicamentos para hiperplasia benigna, não. Então, o crescimento benigno, em geral, são medicamentos que a maioria dos pacientes tolera bem, são seguros para serem usados por muitos anos. Então, o paciente, em geral, é uma doença crônica como pressão alta, diabetes, hipercolesterolemia. Então, só funciona o medicamento enquanto está usando, então precisa manter. Os medicamentos para o câncer de próstata é o bloqueio hormonal. E aí esse bloqueio hormonal de deprimir tanto a testosterona, igual a gente falou, tem repercussão sim. Isso pode ter sintomas que tem que ser discutido com o paciente, o benefício de se controlar a doença. Sim. O objetivo com esse bloqueio hormonal é tornar o câncer de próstata uma doença crônica também, que o paciente consiga conviver com ela sem ter repercussões para a saúde. Ele tem, às vezes, sequelas dos tratamentos, mas que não seja isso a causa de morte dele, que ele consiga viver e manter sua vida e um pouco de qualidade de vida junto. Sim. Poderia ter uma perda das características secundárias de homem pela baixa dessa testosterona? A testosterona, ela tem pouca relação com libido e função sexual. Ela tem um pouco de relação, mas não é tão importante quanto muitas pessoas acham. Uma queda pequena da testosterona geralmente não muda nada. A maioria dos homens que tem queda de libido é por outros problemas relacionados a coisas do dia a dia. A queda importante da testosterona com o bloqueio hormonal, sim, isso costuma ter piora da libido, isso costuma ter perda de função sexual.
E as características secundárias? Voz, barba, estimulação de pelos? Às vezes Vai pode ter alteração? um pouco, mas não é o mais frequente não. Mas pode ter um pouco sim. Outras coisas físicas acontecem e são mais importantes para esse homem do que isso. Que questão de metabolismo muscular, é comum esses homens terem perda de massa muscular, é comum ter um pouco de ganho de peso. E é uma questão muito delicada, porque a maioria desses homens tem mais de seus 60, 70 anos. E aí você pega um homem de 70, 75 anos, às vezes sedentário, e que perde massa muscular, e isso é um tratamento importante, né? Que é uma sequela Prejudica importante. em outras coisas, né? Aumenta risco de outras complicações de saúde, inclusive. Mas que é o tratamento padrão. A gente é mais importante fazer, mas é importante decidir isso junto do risco daquele paciente. Entendi. Todo problema na próstata pode virar câncer? Não. A maioria dos outros problemas da próstata não aumentam o risco de ter câncer. Então, um homem que tem uma hiperplasia prostática benigna ou que teve prostatite, esse paciente não tem mais chance de ter câncer do que os outros homens. Mas ele tem chance igual aos outros homens. Ter HPB, ter a hiperplasia, não aumenta a chance, mas também não diminui. Então, esse homem tem que continuar o rastreamento habitual. Certo. Ô, doutor, você comentou no off que está em construção um hospital dia. Isso. Você faz Vamos. parte desse projeto? Sim. Eu, o Gabriel, que já esteve aqui, Paulo, Ricardo, um outro Paulo, o Pablo e o Fábio. Nós somos 7 sócios agora. Também na fase final. Tem 2 anos e meio já de construção e agora está Finalizando. perto do finalzinho. E Finalmente. lá são quais profissionais que vão atuar lá? Você tem assim já para passar pra gente assim? Como vai falar os funcionar? nomes exatamente. A ideia é uma clínica de consultórios que nós vamos tentar agregar profissionais que a gente acha que trabalham de uma forma parecida, que tratem bem, que tenham conhecimento, né? Assim, isso muitos têm. E a gente está juntando um grupo que a gente acha que tem perfil interessante. E a gente... Mas isso foi crescendo o nosso interesse de fazer alguns outros procedimentos. Tem uma tendência hoje de talvez ter uma deshospitalização, tentar fazer procedimentos cirúrgicos fora de hospital. O hospital ele é muito importante ainda para a maioria dos tratamentos das doenças, mas tem procedimentos que você não precisa de ficar no hospital necessariamente. Então, a ideia desse hospital dia é essa, é tentar trazer um espaço para que a população possa fazer outros procedimentos que não requerem da estrutura de um hospital, que é mais complexo e muito necessário para algumas coisas, mas que dá para fazer outras ali. E aí isso cresceu, essa ideia, e isso está aí desde já alguns anos aí em construção. Esperamos, no início do ano que vem, já está com o final, e se Deus quiser, já funcionando. Será um sucesso, tenho Tomara. certeza. Então, todos os profissionais. Os sócios, nós somos urologista, tem alguns urologistas, oftalmologista, né, o Gabriel que esteve aqui, é um deles, e cirurgião vascular. Mas vai ter de outras especialidades. Nós estamos conversando já, ainda não fechamos exatamente, então não dá para poder falar o nome das pessoas. Pode ser que eles resolvam não ir, né? Assim, então, tem 1000 coisas que definem isso, onde que a pessoa vai ou não vai trabalhar, mas a nossa ideia é ter o máximo possível, tentar trazer todo tipo de tratamento para poder facilitar para os pacientes mesmo. Sim. Para abranger pequenas cirurgias também. Hospital de hoje em dia dá para você fazer cirurgias de até média, às vezes uma complexidade até maior. Dá um exemplo assim, cirurgias urológicas. Cirurgias de cálculo dá para poder fazer sem muita dificuldade, tem estrutura para poder ser feita, cirurgias, a grande maioria delas. Dentro de, não sei, cirurgia plástica, quase todas. Então, uma cirurgia abdominoplastia, mama, como é que chama? Esqueci daquela outra que eles fazem muito. Rinoplastia, ou uma cirurgia, às vezes uma cirurgia de hérnia, de cirurgia geral, cirurgias ortopédicas, várias dá para poder fazer, porque não é obrigatório. Muitas das vezes, esses procedimentos, às vezes o paciente não precisa dessa pernoite no hospital, às vezes ele consegue fazer e ter alta no mesmo dia. E se é possível fazer isso num regime hospitalar, é possível fazer isso no hospital dia. A ideia do hospital dia é um hospital que o paciente tem alta no mesmo dia. Então ele faz procedimentos, às vezes até com anestesia geral, faz um procedimento de um porte maior, ele vai para um quarto, fica em recuperação, é reavaliado pela equipe médica de enfermagem. Se ele tiver condições, ele tem alta ali no mesmo dia. Sim. Entendi. E hoje... Maravilhosa. Sucesso para vocês. Muito Obrigado. bom. E hoje, os nossos ouvintes aí, quem quiser te procurar, onde que pode te encontrar? Pode me procurar pelo Instagram mesmo, né? Assim, Sim. acredito que ali vai ser fácil pelo meio aqui. Coloco ali meu link e aí tem os contatos. Eu atendo... Tenho um consultório aqui já tem um tempinho. E atendo consultas eletivas, faço cirurgias.
Sou professor no Unifenas, dou aula lá, atendo no ambulatório, atendo o SUS no ambulatório lá no Unifenas, mas agendamento espontâneo, o agendamento de SUS ele é pela Secretaria de Saúde. O agendamento espontâneo eu atendo no consultório, atendo aqui, atendo em Campos Gerais, agora tem um tempinho que eu estou atendendo lá, na Clínica Ultraimagem, e tem meu consultório aqui, em breve na Clínica Nova, né, chama Única, na Única Hospital Dia. Que bom. Ô, doutora, a gente falou bastante de próstata, câncer, porque estamos em novembro, azul, mas você é urologista, vai tratar todo o trato urinário também, né? Sim. E uma coisa que me pega muito é crianças que têm dificuldade para parar de fazer xixi na cama. Existe alguma disfunção? O que acontece? Tem alguma técnica para as mães utilizarem em casa? Algum fator? Ficou muito na minha cabeça, eu vi esses dias um meme que fala que tem que fazer xixi no formigueiro, né? Pra poder parar de fazer xixi na cama. E aí isso tá na minha cabeça. Coitada da criança. Tem algumas coisas. A primeira, na verdade, é entender se tá errado ou não. A enurese, que é fazer xixi na cama, ela é normal até os 4 ou 5 anos de idade. Então, ela não representa nenhum atraso e nada de errado quando até essa idade. Quando ela passa muito disso, ou aquela criança que já tinha parado e volta a fazer, vale a pena ser avaliado. A primeira avaliação vai quase sempre ser com um pediatra. Alguns pediatras fazem esse tratamento, mas muitos encaminham para a gente mesmo, para a gente poder acompanhar junto e fazer depois essa abordagem urológica, perceber se tem alguma outra alteração. Aí precisa ser individualizado mesmo, não tem uma coisa que vai ser global. Porque é importante entender até o contexto dessa criança. Como é que está em casa? Como é que está o relacionamento com o restante da família? Tem algum problema familiar com os pais? Ou tem alguma coisa que está acontecendo na escola? Porque isso tudo pode ser motivo para voltar a fazer, por exemplo, xixi na cama. Coisas que às vezes a gente não está pensando. E pode não ser uma disfunção do trato urinário. Pode ser alguma outra coisa. Mas tem um tanto de tratamento. Você perguntou, tem um dos tratamentos mais comuns, é um alarme. Você colocar um alarme para poder treinar a criança um alarme que toca na hora que você coloca o alarme debaixo da roupa de cama, e aí na hora que ele molha, ele toca, faz um som alto, a criança tem que acordar, aí chama os pais, aí troca de roupa, troca a roupa de cama, e vai no banheiro, termina de urinar, volta para poder dormir, então para poder ir reeducando mesmo. Então uma enurese está persistindo muito, às vezes isso é indicado. Mas tem algumas outras características para a gente poder pensar em algumas outras coisas. Existe remédio quando tem alguma disfunção, que algumas pessoas podem ter, mas é o mais raro. A maioria das vezes, alguma coisa disso está acontecendo. Mas a maioria das vezes não tem nada de errado. Então... colocar a criança para fazer xixi no formigueiro não resolve. Não vale a pena. Melhor não. Porque aí depois vai ter que levar para o urologista para entender o que está acontecendo na região genital. Falando em criança, aproveitando o gancho da Cris, que é uma pergunta que as mães sempre ficam muito em dúvidas, né? Falar da fimose, né? Que geralmente é comum, né, as crianças terem. Até que idade isso é comum? Boa parte dos meninos nasce com algum grau de fimose. Fimose, explicar, é a pele que não puxa, que você não consegue aparecer a glande, a cabeça ali do pênis. Então, a maioria dos meninos nasce com algum grau de fimose, que vai resolver espontaneamente até os 4, às vezes demora um pouco mais, às vezes até os 7 anos. Então a maioria dos meninos não precisa de tratamento nenhum, não precisa fazer nada. O pediatra geralmente faz uma avaliação, ele mesmo percebe se tem alguma coisa e quando tem ele indica. Às vezes meninos muito novinhos precisam de tratamento, às vezes sim, pode acontecer de ser tão fechado que ele não consegue urinar direito. Ele, na hora de urinar, a urina junta dentro ali da pele, faz um balãozinho e fica pingando depois. Esse menino começa a ter dor, começa a ter desconforto para urinar, então às vezes tem que ser avaliado antes. Sim. Crianças, então esses meninos que têm, e só porque persistiu, uma fimose que continua, ele consegue urinar, não tem essa dificuldade, mas ela não resolveu sozinha. Aí tem tratamento. A gente tem tratamento com pomada, com estímulo, com um pouco de massagem, que é importante orientar a mãe ou o pai. Sim. E em alguns casos, às vezes, cirurgia, quando não resolve. Quando isso persiste ou começa a ter alguma complicação, pode acontecer, por exemplo, uma parafimose. A pele puxou e não volta mais. Isso é uma urgência, tem que levar correndo para o hospital. Meu Deus. Se começa a ter infecção debaixo da pele, isso tudo é muito importante. A fimose mesmo, o menino não consegue expor, não consegue aparecer a cabeça, a glande ali do pênis, tem que ser tratada. Se ela não resolver com a idade, é importante isso ser tratado. O principal é para a higiene. Ele tem que conseguir lavar aquela região.
Porque às vezes aparecem alguns adultos que têm uma fimose que nunca tratou na infância. Meu Deus, É nunca muito lavou importante. direito. É o principal fator de risco de câncer de pênis. Então tem que fazer sim, isso é importante. Mas a grande maioria das vezes, a grande maioria das crianças, é mais fácil lidar disso, porque a maioria resolve sozinho. Às vezes acontece de não resolver. Uma outra coisa que acontece também é uma aderência balano prepucial. É uma aderência grudada à pele na cabeça do pênis. Isso também se resolve sozinho, porque o pênis começa a produzir um pouco de secreção e vai soltando a pele aos poucos. Isso demora mais para resolver. Às vezes vai até no início da adolescência. Mas isso também, a maioria das vezes, resolve sozinho. Mas é importante avaliar, né? Assim, boa parte das vezes com o pediatra, às vezes junto com o urologista ou com o cirurgião pediátrico. Certo. E qual mais indicação que leva a uma pessoa a procurar um urologista? Urologia trata da especialidade cirúrgica que trata do trato urinário de homem e mulher e do trato genital de homens. Então, da parte sexual e dos órgãos genitais. Então, tudo que envolve qualquer uma dessas coisas. Então, as infecções sexualmente transmissíveis dos homens, em geral, o urologista que avalia e que faz tratamento. Cálculo renal, quem trata é o urologista. O nefrologista participa desse acompanhamento dos pacientes que têm muito cálculo, porque às vezes um tratamento medicamentoso, às vezes o urologista faz, alguns urologistas não ficam confortáveis, pedem a avaliação do nefrologista. É muito importante essa troca ali entre os dois profissionais. Sim. Mas quem faz os tratamentos principais, que são cirúrgicos, é o urologista. E aí de todas as neoplasias, câncer de rim, câncer de bexiga, câncer de pênis, de testículo e de próstata, né? Todos esses. E rim e bexiga acontecem em homem e mulher, então quem trata é o urologista também. Entendi. No caso de cálculo renal, o que o paciente tem que fazer? Em que momento ir para o hospital? Em que momento procurar um urologista? Até que ponto tem que esperar a pedra sair sozinha? Não tem uma resposta só. Mas é difícil um pouco, porque a pedra, quando ela está dentro do rim, ela paradinha, quieta lá, em geral ela não dói. Então o paciente descobre às vezes, porque fez um ultrassom, fez algum outro exame, descobre uma pedra paradinha dentro do rim. O problema maior é quando ela desce e obstrui o rim. Na hora que ela está no canal de saída do rim, que é o ureter, ela pode parar ali no meio do caminho e entupir. O rim continua produzindo urina e isso dilata o rim. Isso dói muito. Quem já teve sabe que é uma dor muito forte. Tem umas mulheres que falam que isso é pior do que a dor do parto. Então é uma coisa realmente muito importante. Uma dor dessa a pessoa não tem dúvida, ela procura o hospital. Porque a dor tão forte assim, em geral, ela vai. E quando vai já é avaliado por urologista, ela já tem uma conduta ali já. O paciente que vai esperar essa pedra sair, é muito importante que ele seja acompanhado por um médico, principalmente por um urologista. Porque a indicação de tirar essa pedra primeiro, se ela não sair, porque pode acontecer dela nunca sair. Segundo, se a dor não melhora, mas aí é mais fácil dela perceber porque ela procura o hospital. Mas tem outras duas indicações, que é a piora de função do rim e infecção, que a pessoa pode não perceber algumas das coisas. Então, a piora de função do rim, às vezes você precisa de exame, você precisa de ultrassom, de tomografia ou de exame de sangue para poder ver como é que está o funcionamento desse rim, para poder falar se esse rim seu está piorando. Mesmo você estando ótimo sem dor, tem que fazer cirurgia, tem que tirar essa pedra. Então, tem que fazer acompanhamento mesmo, não tem jeito. Percebeu que tem uma pedra e está saindo e está tendo dor, a partir desse momento vale a pena o acompanhamento até ser resolvida. Boa parte das pedras saem sozinhas. Beleza, o paciente acompanhou, saiu, vai viver a vida dele. Agora, ela não saiu ou teve alguma complicação, aí às vezes precisa de cirurgia mesmo. Certo. Cerveja quente é uma crença popular ou tira a pedra mesmo? Ajuda a sair? Com abacaxi ou sem abacaxi? Porque já me falaram. Muitos, com né? abacaxi, sem abacaxi, Coca-Cola com abacaxi. Com abacaxi? Meu Deus do céu. Nenhum deles parece que faz diferença, não. E chá de quebra-pedra ajuda? Também não. Cabelo Que de acontece? milho, lá vai. Tem uma lista. Tem um tanto. O chá de quebra-pedra, a substância que tem dentro da planta, já foi testada já. E na hora que você pega um copo e coloca a pedrinha lá dentro, o estudo primeiro que fez era um estudo in vitro, para poder ver se ela conseguiria, ela diminuiu o tamanho da pedra. Só que na hora que o paciente toma o chá, esse chá, ele cai no estômago, vai ser reabsorvido aquele líquido dali, isso vai, não no estômago, no intestino vai ser reabsorvido, isso cai na corrente sanguínea, isso vai lá para o rim para ser filtrado. Não é o chá que vai para o rim, não é a mesma substância que cai ali dentro, então não é o mesmo efeito que tem na urina. Então, o efeito da pedrinha que é jogada dentro do copo não é igual ao efeito do chá tomado. E na hora que fizeram o estudo, e já fizeram esse estudo, já pegaram um tanto de paciente com pedra e sem pedra. Os que tomaram chá de quebra-pedra, ela não saiu mais do que os que não tomaram.
Porque, que nem eu comentei antes, muitos pacientes a pedra sai sozinha, independente do que você fizer. Tem remédios que podem ajudar nisso, para poder dilatar o canal, tem algumas coisas para poder fazer. Mas o chá de quebra-pedra especificamente, não parece que ele faz diferença, não. Nem o de cabelo de milho? Nem de cabelo de milho. Meu Deus do céu. Mas tem outras coisas para poder fazer. E parte desses pacientes vai sair sozinho, independente de ter tomado chá, de não ter tomado Coca-Cola. Com abacaxi. Ou com abacaxi, sem abacaxi. É o Apenas tempo mesmo. A indicação seria aumentar a ingestão de água. Para evitar novas pedras. Enquanto a Pra pessoa ajudar tá a com a eliminação, pedra, não? A pedra não desce, ela não deixa de descer por falta de água empurrando ela. Não é essa a ideia, assim, eu vou tomar mais água porque vai empurrar a pedra, ela sai mais rápido. Não faz aumentar. Ela não sai mais fácil se tomar mais líquido. E uma coisa que é pior tomar muito líquido, a pessoa toma ali 1,5 litro de água por dia. Aí a pedra parou no meio do caminho, ela começa a tomar 5 litros. O rim dói porque ele está obstruído e porque ele está dilatando. Você coloca 5 litros de água para dentro, ele vai dilatar mais ainda. Então piora a cólica. Então o paciente sente mais dor e não necessariamente sai mais fácil a pedra. Então no momento que a pedra está saindo, não precisa aumentar a quantidade de água. É importante manter bebendo para não desidratar, para não ter outras complicações, mas não precisa aumentar. Então mantém o tanto que já toma mesmo. Depois, a pedra saiu, beleza, ótimo. Aí vale uma avaliação com o urologista, dependendo, fazer alguns exames para tentar evitar novas pedras. Aí tem várias coisas de dieta que podem interferir, sim. A ingestão de líquido é uma das principais. E é impressionante, a gente conversa com as pessoas, a maioria bebe muito pouca água. Então eu pergunto isso muito para os pacientes, principalmente os de cálculo, boa parte fala assim, não tomo 500 ml no dia, não tomo 1 litro no dia. E aí a gente tenta orientar a aumentar. Além disso, algumas outras coisas importantes de dieta é tentar retirar ao máximo o refrigerante, principalmente os de cola como um todo, porque eles têm mais substâncias, que é o nome agora que tem dentro dele, tem mais associação com cálculo. Sim. Aumentar um pouco alimentos cítricos e frutas. E uma coisa importante é frutas e verduras como um todo. É importante ter essa alimentação mais balanceada e diminuir excesso de proteína. O problema não é uma proteína que está balanceada. A pessoa que come um tanto de proteína ali e é um tanto bom, não precisa reduzir, não precisa tirar. Mas o excesso faz diferença. Outra dúvida que é comum disso de dieta é se o whey protein ou creatina faz alguma diferença. Não faz. A não ser que tenha um excesso de proteína. Então, se a pessoa está acompanhando, está indo lá nos comentários da Renata, vai lá na Renata, faz acompanhamento do nutricionista e aí ela toma o tanto que é correspondente à atividade física dela, ao peso dela, ao metabolismo estimado dela. Não tem problema nenhum. Agora, ela não faz acompanhamento nenhum, toma da cabeça dela, porque foi na academia, todo mundo toma, ela vai uma vez a cada 15 dias e aí toma muito mais whey do que precisaria. Aí isso pode aumentar sim, porque é proteína animal, como a grande maioria dos wheys. Né? Fazer um exame para ver qual tipo de pedra ajuda a eliminar esses alimentos ou itens que terão para diminuir a incidência? O exame para poder ver o tipo de pedra existe. O exame preconizado é um exame que é uma cristalografia. Tem 2 aparelhos no Brasil. Tem um no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. É relativamente simples, porque os laboratórios aceitam mandar para o SEDEX. Então, eu passo para muitos pacientes. Todo paciente meu que tem um cálculo e precisou de cirurgia, principalmente os que têm recidiva, eu indico, passo para eles o contato. Às vezes, manda para lá, o pessoal do laboratório manda um laudo bem feito, falando o que é a pedra. Porque esse método ele corta a pedra no meio e vê o núcleo da pedra exatamente do que é. E isso ajuda não só na parte da dieta. Muitos pacientes que têm muito cálculo, vale a pena fazer uma prevenção de novos cálculos com remédio. Aí a gente tem, porque às vezes a pessoa tem uma composição da urina que o rim está funcionando de um jeito que a composição da urina não está legal. E a gente consegue mudar isso com alguns medicamentos, geralmente. Então aí a gente tem algumas coisas para poder passar, para poder tentar deixar a urina mais básica, aumentar o citrato, tem algumas coisas para a gente pensar em fazer, dependendo do tipo de cálculo e da composição da urina dos exames. Que bom. Entendi. Então não... Estamos caminhando para o fim, né, Cris? Sim, infelizmente. O papo tava tão bom. Doutor, tem mais alguma coisa que você gostaria de passar ao pessoal de casa? Algum recado? Se você quiser olhar para essa câmera aqui. Fique à vontade. Não. Acho que é importante esse papo sobre Novembro Azul, acho que é importante tentar conscientizar. O tabu tem reduzido, isso tem facilitado bastante. Há 20 anos atrás, a grande maioria dos homens não fazia nenhum tipo de exame, hoje em dia isso tem reduzido. É importante
as campanhas de conscientização, o mais importante é trazer informação de por que vale a pena fazer. Então, sabendo disso, aquele homem decide. Ele pode decidir por não fazer, mas sabendo disso, ele muitas vezes decide por fazer, sim, fazer os exames, acompanhar e tentar fazer esse exame mais cedo. Então, vale a pena procurar um médico que você confie, que tenha ali tranquilidade para poder acompanhar e fazer essas avaliações. Sim. Doutor Nosso, muito obrigada. Obrigado você esclareceu todas as nossas dúvidas dos nossos seguidores. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui pra gente. Se tem indicação de algum convidado também. É um assunto muito importante. Então, se você tem algum homem em casa que já passou dos seus 45, 50 anos, nunca procurou um urologista, lembra ele que é importante, né, fazer esse exame, passar numa primeira consulta para fazer uma avaliação, quebrar o tabu, porque é um exame para sua saúde, para você estar aqui mais tempo com a sua família, ter um tempo de qualidade. Então, é um câncer, infelizmente, silencioso, ou felizmente, porque os sintomas também não é bom, né? Tudo tem seu ponto positivo e negativo, mas é silencioso, é necessário ter um exame de prevenção. Quanto antes, melhor vai ser o seu tratamento, prognóstico. Então, vá, se você é um homem, vá até um urologista se já está na idade, principalmente se tem alguém na sua família. E se você é uma mulher, incentive o seu marido, incentive o seu filho, incentive o seu pai, porque é muito importante. Assim como as mulheres, ficou aí o Outubro Rosa, o Se Toque, toque a sua mama, olhe no espelho, verifica se tem algum nódulo. Fala pro seu companheiro, pro seu filho, para quem você ama, para procurar um médico também. Sim, é isso aí, gente. Conscientização é tudo, né? Informação é tudo, e por isso que a gente está aqui para trazer cada vez mais informações para vocês. A sua participação aqui é muito importante, então curte, compartilhe com alguém que você se identifique e fala assim, nossa, tá precisando. Compartilhe com essa pessoa, porque é para isso que a gente está nesse episódio, né, Cris? Para levar informação com segurança, com profissionais como o Dr. Flávio, que vem aqui, ó, deixou tudo esclarecidíssimos para vocês. Sim. Então, falta de informação não é. Informação, claro que sempre muito segura. Né, Cris? E se você tem alguém para indicar para estar aqui com a gente, só deixar aqui também pra gente, pode mandar inbox que a gente passa o convite. O doutor Gabriel fez a indicação do Flávio, que são parceiros agora de hospital. E nosso muito obrigada. Agradecer aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas, entrega em toda a cidade. E você encontra todos os produtos da Metalab, uma gama repleta de produtos. Então, se você é dono de farmácia e não tem a Metalab como seu colaborador, como seu fornecedor, entre em contato com eles, porque, gente, faz diferença. Muita diferença. E assim como o Dr. Flávio atende em Campos Gerais, nós também atendemos em Campos Gerais, tá, gente? Então, se vocês precisarem dele, ele tá lá, e a Drogaria Santa Maria tá lá também, ó, com todo o leque que a gente tem em Alfenas, todo atendimento a gente também tem em Campos Gerais. E o mais importante, o mesmo preço, né? Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, loja de bairro, loja de outra cidade. Gente, é o mesmo sistema. Então, tudo que é etiquetado aqui no centro chega em todas as lojas igual. Então, se você é de algum bairro do Pinheirinho, da Vista Grande, não precisa vir até o centro. A loja da Vista Grande tem até farmácia popular. Então, para a população de lá, ajudou bastante. A gente recebeu esse feedback positivo. É muito legal quando você faz uma coisa que ajuda, né, as pessoas. Então, facilitou o dia a dia dessas pessoas para não terem que vir até o centro, gastar com a condução. Então, se você é da Vista Grande, fica em frente ao supermercado Lacerda. É uma loja muito bem montadinha, com muito carinho, né, Tetê? Com muito carinho. E também é bom ressaltar, né, Cris, os profissionais, né? Sim. Porque assim duas como farmacêuticas maravilhosas. A Cris farmacêutica no Pinheirinho, a Mari lá na Vista Grande, tem a Vivi em Campos Gerais, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, receita, vocês podem mandar foto no WhatsApp, elas esclarecem tudo para vocês, gente, porque é importante isso, ter profissionais. Sim. E agradecer a Divina Lancheira, que mandou pra gente. A gente não degustou, mas eu vou abrir aqui para vocês verem, porque isso daqui é maravilhoso. Sim. Suco de laranja natural, uma delícia. E para te ajudar no seu dia a dia, na sua reeducação alimentar, com a sua dieta, para você comer melhor. Não tem muito tempo, não consegue montar sua própria marmita? Não só tem pedir, desculpa. chega na sua casa. Você já pode pedir ou por dia ou pra semana toda, deixa congelada. Ó, estrogonofe de frango com arroz integral e cenoura. Gente,
Olha uma isso. porção equilibrada com tudo que a gente Quantidade precisa. ideal E pra com vocês. certeza uma delícia, porque eu Vocês peço... estão sentindo o cheirinho? Ah, devia, né? Eu devia sempre sentir o peço e cheiro, é porque é uma maravilhoso. delícia. E pode deixar lá congeladinho, né, Cris? É Sim. super prático. E Já você vem pode com todas as pedir que ela indicações. manda tudinho pra vocês e dá pra semana toda. Sim. Doutora, a caneca é sua. A Personalize manda pra gente, pros nossos convidados. Personalize, Sim. nosso muito obrigada. Muito Se obrigada, você está com alguma Personalize, salva ideia minha de vida. brindes, dia dos professores, tem tantas comemorações. Tem, o Então a ano gente sempre todo. vai bolando ideias, manda pra eles e eles devolvem com a maior agilidade e perfeição de sempre. E o bom é que sai personalizado, né? Com Tudo a do sua jeitinho cara. que você quer. E é isso, é maravilhoso. Sim. É muito bom. A Mauri Contabilidade, se você está precisando, gente, só entrar em contato, deixar tudo organizado, porque na hora do leão é só juntar os documentos, já tá tudo bonitinho. Essa semana mesmo, nossa, aqui nós estamos penando lá, viu? A Mauri tá salvando a gente, mas tá ficando tudo Às vezes no eu acho que ele vai me eixo. bloquear, mas ele não bloqueia. Não, ele não bloqueia, ele te atende com o maior carinho e é muito receptivo todos lá, viu? Sim. Então fiquem E obrigada a tranquilos. vocês que ficaram com a gente até o final. Lembrando que novos episódios todas as quartas às 19 horas. Estamos em todas as redes sociais, Instagram, Spotify. Então se você vai viajar, tá na academia, pode acompanhar pelo Spotify. Vai estar ganhando massa muscular e aprendendo Com muito com a certeza. gente também. @podfarmapodcast. Curte, compartilhe com alguém, gente. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Tá.